Salve, salve. Bom, a gente vai falar um pouco sobre segurança. Inicialmente, aqui na minha parte, eu vou apresentar a definição de cibersegurança. O que seria, o que seria, no caso, a cibersegurança? Cibersegurança basicamente é uma prática de proteger redes. Como assim? Isso se estende basicamente desde redes de computadores até redes de dispositivos móveis. Ela basicamente tem o intuito de proteger contra diversos tipos de ataques maliciosos que estão abertos pela net, basicamente é isso. Bom, ela também é conhecida como segurança da informação, ou como o próprio nome já sugere, ela é responsável por manter a informação intacta e segura. Exemplo, do mesmo jeito que ela sai de um ponto A, ela tem que chegar a um ponto B, sem que ela seja de nenhuma forma interceptada por alguém mal sucedido, basicamente. Bom, em ameaças virtuais, basicamente temos três tipos. Temos o crime virtual, que ele inclui indivíduos ou grupos que basicamente visam obter ganhos financeiros com determinados ataques. Por exemplo, quando você faz um sequestro de dados de uma empresa, por exemplo, e pede um resgate, ao invés disso, você pede um resgate para poder liberar, ou você pede um resgate para liberar uma chave que vai desencriptografar todo o banco de dados de determinada empresa. Segundo é um ataque cibernético. O que seria um ataque cibernético? Basicamente, ele visa a coleta de informações em massa. Porém, diferente do crime virtual, ele quase sempre tem uma motivação política. E por último, temos o terrorismo cibernético, que ele só tem como objetivo basicamente destruição. Destruição de sistemas e com destruição de sistemas não com motivação política e não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas só para causar pânico e medo, só isso. Bom, agora nós temos malwares. O que seriam os malwares? Malware basicamente significa um software malicioso. Ele é uma das ameaças virtuais mais comuns que a gente encontra na net. O malware basicamente é um software que um criminoso ele cria com o intuito de prejudicar ou danificar o computador de um usuário. Muitas vezes eles são disseminados através de anexos utilizando um ataque de spam por e-mail ou então por downloads, como observamos na internet, que grande parte das pessoas procuram por softwares craqueados sem a licença paga no caso, aí muitas vezes eles podem acabar baixando malware junto com esses programas, o que facilita meio que a disseminação desse tipo de praga. Bom, existe vários tipos de malwares. Entre eles, nós temos os mais conhecidos, que são os vírus. Mas primeiramente eu vou dar um ênfase nos outros. Temos o spyware. O que seria o spyware? Seria um programa que registra secretamente tudo que o usuário faz e envia vários os criminosos virtuais em forma de log. Também podendo capturar imagens de cartão de crédito, senhas, etc. Nós temos o ransomware, que é basicamente um malware que bloqueia todos os dados de um usuário e pede ele meio que sequestra e pede um resgate para poder descriptografar todos aqueles arquivos. Nós temos também os adware, que são softwares publicitários, e nós temos também os botnets, que os botnets seriam responsáveis por montar uma rede de computadores infectados por determinado malware que se utilizam para fazer diversas tarefas online de forma simultânea e sem a permissão do usuário. Muitas vezes o próprio usuário nem percebe que foi infectado por um vírus de botnet. Porém, a gente vai dar um maior ênfase na categoria dos vírus. Em tese, o que seria um vírus? Um vírus em si seria um programa de replicação automática. Ele basicamente se prende a um arquivo limpo e se espalha pelo sistema, infectando outros arquivos com códigos maliciosos. O primeiro, a partir de 1971, como observamos que a internet em si, no caso a antiga rede ARPANET, ela meio que é liberada para os usuários domésticos. Porém, com esse alto índice de usuários domésticos acessando a ARPANET, observamos
que determinada parte desses usuários tinham intuitos maliciosos. O que muitos consideram como o primeiro vírus seria o programa Creeper, porém muitas pessoas meio que discordam disso, porque o Creeper em si ele não é malicioso. O que seria o Creeper? O programa Creeper, ele, ele foi criado por Bob Thomas no mesmo ano em que a internet foi liberada para seu meio doméstico, no caso 1971. O Creeper foi na verdade criado com o intuito de ser um teste de segurança para conferir se o programa era capaz de se replicar. Porém, como o Creep não tinha um objetivo malicioso, ele apenas exibiu uma mensagem. Porém, o que muitas pessoas consideram como o real primeiro vírus malicioso da história seria o Rabbit. O que seria o Rabbit? O Rabbit, basicamente, ele foi desenvolvido um pouco de tempo depois, cerca de 3 anos, 1974. Ele, diferente do programa Creeper, tinha um objetivo malicioso, que era basicamente se duplicar. Quando ele entrava em um computador, ele fazia diversas cópias de si mesmo, reduzindo assim o desempenho do sistema, chegando a algumas vezes até travar a máquina. Foi por essa grande velocidade de replicação que ele ganhou esse nome. Bom, agora eu vou citar 3 vírus que muitos consideram como os piores que já existiram. Eu vou começar de baixo do mais fraco pro menor, ou pro mais forte no caso. O mais fraco seria o Chernobyl, dessa lista, desses 3, seria o Chernobyl, conhecido também como CIH. Ele foi lançado, no caso, espalhado no ano de 1998, e ele foi um vírus que basicamente causou um prejuízo de quase 80 milhões de dólares. Ele é conhecido como um dos mais devastadores. O que ele fazia basicamente? O CIH, ele entrava no computador da pessoa, da vítima, e ele apagava tudo, desde informações pessoais até informações que era necessária para o sistema operacional funcionar. Por que ele causou tanto prejuízo? Basicamente foi que nesse ano de 1998, a ideia de fazer backup de suas informações era algo muito distante. Quase ninguém fazia isso. Principalmente certas empresas não faziam isso. E com o espalhamento desse vírus, eles meio que perderam tudo. Por isso que o prejuízo foi tão alto, com algo tão simples. O segundo já vem aqui para o ano 2000, que seria o I Love You. O I Love You, acreditam que ele foi o que causou o maior prejuízo em questão financeira. Muitas pessoas dizem que ele foi criado nas Filipinas. Ele gerou um prejuízo de quase 8 bilhões de dólares, o qual é um prejuízo muito superior ao que o Chernobyl causou. O I Love You, o que ele fazia basicamente? Ele abriu um e-mail, a vítima recebia um e-mail com o assunto I Love You. Quando a pessoa abria, diversos usuários da lista de contatos dela, o vírus meio que enviava esse vírus para todo mundo da lista de contatos dela. Aí essas pessoas iam abrindo, que iam enviando. Isso ia montando uma grande bola de neve. A questão é que, além de usuários comuns, órgãos governamentais e de inteligência também foram infectados, inclusive a própria CIA. Segundo as estatísticas, no ano 2000, cerca de 40% dos e-mails que eram enviados pelo mundo, cerca de 40% seria o I Love You executando. Seria enviados por conta do I Love You. Já o primeiro e mais destrutivo seria basicamente o Flame, que ele não é tão velho, ele é de 2012, é considerado como o pior da história. Ele meio que apresenta um objetivo consideravelmente mais tóxico que os outros dois. O Flame, ele foi criado basicamente pelo Irã, e ele surgiu basicamente com o intuito de coletar dados. Porém, isso foi meio que disseminado por todo o Oriente Médio. E diferente da maioria dos vírus, o Flame ele não roubava os dados, mas sim ele meio que fazia transmissão de tudo que o cara estava fazendo, de tudo que o computador infectado estava fazendo em tempo real.
E o cara não sabe, e no caso a vítima não tinha como perceber. Então, senhas, principalmente de órgãos de inteligência, e informações que eram secretas, foram vazadas. E isso deu muito prejuízo, principalmente para a inteligência de grande parte dos governos que foram infectados. Bom, adentrando aqui nessa parte de ataques, vamos começar com o Meet to Middle, o que seria o ataque Meet to Middle. É um tipo de ameaça que acontece basicamente quando um criminoso ele meio que intercepta a comunicação entre dois indivíduos, basicamente com o intuito de roubar dados. Exemplo: na segurança da informação temos um usuário A envia uma mensagem para um usuário B. O que o criminoso faria? Ele interceptaria essa mensagem antes de chegar ao usuário B, o que viola meio que uma das definições da segurança da informação, que basicamente a informação tem que chegar ao seu final de forma intacta e inviolável. Essa violação ela ocorre muitas vezes em redes de Wi-Fi não seguras, que muitas vezes são públicas, em aeroportos, praças, shoppings, etc. Atualmente podemos observar uma ação, um resultado próximo com a utilização de ferramentas como Wireshark e Canhabel, que elas basicamente fazem a captura de dados. Bom, o próximo ataque seria o ataque de negação de serviço, ou DOS, DDoS, que mais tarde eu vou explicar. O que seria o ataque de negação de serviço? Ele é uma tentativa de fazer com que aconteça basicamente uma sobrecarga em um servidor ou computador comum para que os recursos basicamente fiquem indisponíveis. Para isso, o atacante ele meio que utiliza técnicas enviando diversos pedidos de pacotes para o alvo. Com que finalidade? Basicamente com a finalidade de sobrecarregar até um ponto que ele não consiga, em que o servidor, no caso, não consiga mais responder a nenhum pedido de pacote. O ataque de DDoS, o ataque de negação de serviço, no caso, ele acontece de duas formas. O ataque DOS, onde envolve apenas um atacante, sendo o único computador a fazer vários pedidos de pacote, o que não é algo tão forte comparado ao DDoS. O que seria o DDoS? O DDoS, diferente do DOS, seria uma rede de computadores que fariam isso. Não precisa ser necessariamente uma rede física do hacker. Por meio de outro malware conhecido como botnet, o ataque de DDoS pode ocorrer. Basicamente, com a botnet, vários computadores ficam basicamente sob o controle de um determinado hacker, ou de um determinado criminoso. E esse criminoso poderia fazer com que cada um desses computadores realizassem um ataque DOS individual ao único alvo. Esse ataque em grupo, ele vem a receber DDoS, ataque de DDoS. O próximo temos o phishing. O phishing, ele nada mais é que uma técnica de crime cibernético, basicamente que se utiliza da fraude, do truque e do engano para manipular as pessoas. Ela tem um toque de engenharia social, basicamente. Por exemplo, como se enganar? Eu posso, por exemplo, criar um site clone, um site fake de determinado site ou de determinado banco, com o intuito de roubar credenciais de pessoas, hospedar lá e quando a pessoa, por exemplo, achar que é o banco dela e colocar as credenciais dela, meio que essas credenciais vão para o criminoso. O ataque, basicamente, ele é realizado sempre por meio de comunicações eletrônicas, desde e-mails, telefones, sites, até isso. Também no caso do phishing, um e-mail, o golpista ele finge ser um indivíduo de determinada organização. O que aconteceu muito no YouTube, um ataque vindo de russos, que foi comprovado que eram de russos, em que eles entravam em contato com YouTubers gamers
que produziam conteúdo gamer, alegando que era de determinada empresa e queriam que eles fizessem um pré-lançamento, um pré-save do jogo deles no site, com o intuito de ganhar um maior público. Porém, quando os YouTubers baixavam o jogo para jogar, aquilo não era um jogo, e sim era um malware que estava entrando no computador dos YouTubers e roubando todas as informações. Foi por isso que grande parte desses YouTubers perderam acesso ao Gmail. Tiveram basicamente suas contas roubadas. O próximo ataque seria a infame injeção de SQL, que seria o SQL. O SQL seria uma linguagem de programação utilizada principalmente em bancos de dados. Ele é considerado uma linguagem de consulta estruturada. Como aconteceria esse ataque cibernético, basicamente? Nesse ataque, observaríamos basicamente a injeção de um código malicioso em determinada vulnerabilidade de um aplicativo ou de um website. Com essa injeção desse código malicioso, o criminoso basicamente teria acesso a informações sigilosas contidas no banco de dados. Fora esses ataques, existem muitos outros tipos de ataque. Temos como exemplo disso o ataque de força bruta, que basicamente como o próprio nome diz, é força bruta em determinado ponto de... Por exemplo, temos uma máquina, nós sabemos o usuário, mas não sabemos a senha. Logo, são muitas combinações possíveis. O ataque de força bruta basicamente faz isso. Ele tenta todas as combinações possíveis até encontrar uma combinação certa. Outro tipo de ataque seria o CryptoJake. Esse tipo de ataque, por exemplo, ele infecta computadores e quase que é a mesma coisa que o botnet, porém o que diferencia basicamente é que esses computadores infectados, eles são meio que forçados a realizar a mineração de criptomoedas para o criminoso. Outro exemplo também seria o Zero Day. O que seria o Zero Day? É um ataque que basicamente busca falhas de segurança em vários tipos de programas, aplicativos que foram recentemente lançados. No Kali, nós temos o Metasploit, que basicamente seria a biblioteca que apresentaria vulnerabilidades de determinados serviços. Agora nós vamos mostrar alguns vídeos de tipos de ataques, de como é feito, e logo depois voltamos à apresentação em slides. Bom, para fazer esse teste nós vamos utilizar principalmente a ferramenta de engenharia social, que o próprio Kali já dispõe para os usuários. E dentre todas essas ferramentas que ele propõe, nós vamos utilizar principalmente uma clonagem de site com o intuito de roubar credenciais de usuários e senhas, no caso. No caso, vamos hospedar esse site fake no nosso IP da nossa máquina, no nosso host no caso. E o site escolhido foi o Facebook. Agora já observamos a criação do nosso host e posteriormente o nosso site clone já está no ar no nosso host, apenas o nosso host no caso. Agora, quando abrimos o nosso navegador, por exemplo, e digitamos nosso IP, vamos ser redirecionado basicamente para a tela de iniciação do Facebook. Aqui observamos a tela normal do Facebook, vamos colocar um usuário e uma senha teste, só para demonstrar. Após apertar entrar, por exemplo, observamos que não aconteceu nada nessa parte na nossa capa do nosso site, mas por trás
os e-mails e as senhas foram capturados e redirecionados para o nosso terminal. Então aqui, como você pode observar, temos o e-mail e a senha que foram colocados, as credenciais que foram colocadas lá no início. É isso. Bom, aqui a gente vai definir um alvo e o escolhido foi esse site guilherme.com, que é um domínio de teste, basicamente, é um site de teste. Bom, aqui vamos usar um CMD para fazer um teste ping para comprovar que está havendo um envio de pacote diretamente para o site. Quer ver? Aqui vamos abrir o terminal, vamos dar um ping no site para pegar o endereço IP dele, basicamente. Agora vamos navegar até o script.py que vamos utilizar, ou até o script que vamos utilizar para realizar esse ataque, no caso. Como já demos um chmod para modificar a permissão dele, agora vamos de fato ativá-lo usando o PEL. A gente dá PEL slow, aí no traço DNS a gente vai colocar o IP, traço port, vamos colocar a porta de ataque, no caso vai ser 80, timeout, no caso vai ser o tempo, a gente colocou 1, e o num, que seria o número de pacotes que enviar, a gente vai colocar 1000 usando um protocolo de transmissão TCP/IP. Partindo daqui, já observamos que está mais difícil de acessar o site. O tempo de resposta está muito maior do que o que observamos no início. Boa tarde, eu fiquei com a parte de computador, o outro vai pode até substituir, porém não a mesma eficácia, certo? Agora que eu já dei uma grafia. Primeiro, mais nada menos, o processo de embaralhar as mensagens. Mas, tipo, ela não embaralha de qualquer forma. Ela embaralha, além de embaralhar, ela cria códigos indecifráveis a não ser a quem tem a chave de acesso. Ok, já entramos no segundo tópico de criptografia, que são as chaves. A criptografia possui dois tipos de chave. São as chaves públicas e as chaves privadas. Bom, a chave privada, ela basicamente é utilizada para uma transação mais fechada, por exemplo, uma transação de Bitcoin.
uma transação de Bitcoin, a moeda é criptografada, a moeda do Bitcoin. Só quem vai ter acesso, por exemplo, se eu transferir aqui um Bitcoin para tal pessoa, essa pessoa vai ter acesso só se eu liberar minha chave para ela. Ou seja, a chave privada, como o nome já diz, era privada. Ou seja, só quem pode decifrar aquela chave, aquela mensagem que eu estou enviando, só quem pode olhar o conteúdo daquela mensagem é quem tem a chave, ou seja, ou o receptor ou o emissor, que ambos compartilham da mesma chave. Basicamente, por cima é isso. A chave pública ou a chave privada por cima é isso. Já a chave pública, como o nome é um pouquinho, não seria menos segura, porém, deixa eu ver como é que eu posso definir. É pública. O próprio nome já diz. Ou seja, uma chave pública, ela é um pouco diferente do mecanismo da chave privada, pelo fato de que eu posso trancar com uma chave pública, porém quem receber não necessariamente, mas pode destrancar com uma chave privada. Resumindo, a chave pública, o emissor envia ela fechada, trancafiada, a mensagem trancafiada em uma chave pública. Quem recebe descriptografa em uma chave privada. Ou seja, o receptor daquela mensagem não precisa necessariamente ter o mesmo tipo de chave que o emissor tem. Ou seja, no Bitcoin isso não funcionaria pelo simples fato de que eu fazendo isso poderia muito bem ocorrer de muitos roubos, de acontecer muitos roubos. Já acontece pelo fato de que, não tanto hoje, porque as pessoas que hoje possuem o domínio de alguns bitcoins já têm certo conhecimento maior de segurança, que são pessoas que estão ali há mais tempo, que o bitcoin hoje está muito raro de se encontrar em mineração, como era o típico, porém ainda possui casos de mineração de bitcoin, porém gasta muita energia, como já foi dito em algum relatório que eu não me lembro qual. Se eu não me engano, foi o de Vitória Amorim. Bom, basicamente, agora vou falar de autenticação. De maneiras básicas, eu expliquei criptografia, claro que não está tão boa, então eu peço para que o professor, caso a turma fique com dúvida. O que eu encontrei eu não encontrei um que resumia muito o que o que é todos esses mecanismos, então eu criei alguns exemplos na minha própria cabeça. Autenticação. Bom, autenticação é um processo que basicamente que ocorre na autenticação. Por exemplo, quem tem Steam, quem possui o aplicativo Steam, ele disponibiliza a versão Steam Guardian para o celular, ou você pode manter só pelo e-mail ou por SMS. Basicamente, a autenticação é a mesma coisa que o Google, o Gmail faz. Você vai lá e coloca sua senha e eles mandam um código para autenticar que é você. Ou seja, isso já é mais presente no nosso dia a dia, bem mais presente, porque usamos mais. Temos conhecimento que usamos mais, a criptografia também usamos, por exemplo, em mensagens de WhatsApp, Telegram e tal. Mas a autenticação é com esse fato, ou seja, se eu tento acessar minha Steam e eu não tenha conectado antes naquele computador, ele vai me mandar um código, ó, é você mesmo que está autorizando, você tem que autenticar para não ser você através do celular. E a autorização, eu vou continuar nesse mesmo exemplo da Steam, que é, por exemplo, quando você tenta fazer uma transferência da Steam, por exemplo, Steam é uma loja de jogos, para quem não sabe. Se eu quero mandar uma skin de um determinado jogo, eu tenho uma skin, eu quero mandar para o Matheus aquela skin, eu tenho que, na maioria, se for um valor muito alto, ou então uma quantidade muito grande de skin, eu tenho que autorizar pelo meu celular. Caso seja um valor baixo, não precisa.
Ou se fosse, tipo, uma skin de 10 centavos. Eles não veem a necessidade disso porque geralmente quem rouba skin de 10 centavos. Não tem por que só roubar 10 centavos, entende? Bom, com isso acontece que eu tenho que autorizar, ou seja, além de eu autenticar que sou eu que estou fazendo isso, que sou eu que estou nesse computador tentando enviar skin, eu tenho que autorizar, ou seja, é mais uma camada de segurança para para o usuário, para não ter casos de scam, que scam, para quem não conhece, é a palavra dada para quem rouba, escamador é para quem rouba item, scam é o processo de roubar itens, mais conhecido como skins nos jogos. Bom, outro ponto ali que eu, na minha mente, eu posso definir como também criptografia, é o ponto, por exemplo, do trade link. Quando você faz essa transferência da Steam, eles dão um trade link. Não é necessariamente uma criptografia, mas eles dão esse prazo que você só pode repassar essa skin depois de 7 dias. Ou seja, nesse período, como por exemplo, se fosse enviada a mensagem, mas você só pode usar a sua chave depois de 7 dias. Entende? Se eu envio minha mensagem em chave pública para você, você só pode usar a sua chave privada para desbloquear aquela mensagem depois de 7 dias. Funcionaria dessa forma. Então, possui mais mecanismos de defesa, como por exemplo, muito conhecido é o firewall do computador, que muita gente não vê necessidade, por exemplo, do firewall do Windows, porque muita gente acha tipo que ele é um firewall muito, desculpa a palavra, perdão, mas muito bosta. Porém, não é. A princípio, você acha que é meio que inútil pelo fato de que a maioria das pessoas olha lá firewall e tipo, só desativa isso daí que isso daí não é nada. Isso é o senso comum, claro. Então, é isso. Agora finalizei minha parte. Qualquer dúvida pode perguntar e desculpa se ficou um pouco confuso. E agora vamos para a parte do Matheus. Sistemas distribuídos. A definição de sistemas distribuídos seria basicamente um sistema de computadores interligados em uma rede, independente da distância. A respeito de independente da distância, seria que esses computadores podem estar no mesmo prédio, ligados entre eles, ou pode estar no mesmo bairro, ou pode estar até mesmo em países diferentes ou em continentes diferentes. Esses computadores que estão ligados, eles se comunicam através da troca de mensagem entre eles, através da rede. E exemplos são um bom exemplo de um sistema distribuído é a própria internet que a gente utiliza, jogos online, redes sociais e sistemas financeiros. A seguir eu vou falar sobre algumas características dos sistemas distribuídos a respeito da heterogeneidade, escalabilidade, segurança, tratamento de falhas e a concorrência. Quando falo a respeito da heterogeneidade, quer dizer que nessa rede computadores com sistemas operacionais diferentes vão poder se comunicar entre si. Esse sistema distribuído vai arrumar um jeito desses computadores com sistemas operacionais diferentes poderem se comunicar entre eles. Pode também ter hardwares diferentes, ou seja, um computador e um celular pode estar conectado na mesma rede. Na questão do sistema operacional, um computador com Windows e outro com Linux pode se conectar nessa mesma rede e etc. A respeito da escalabilidade, é basicamente que no decorrer do tempo pode haver alguma alteração ou alguma atualização no sistema, pode também acrescentar algo ou então remover algo com o decorrer do tempo, dependendo da necessidade que vai havendo no decorrer da utilização do sistema, que é o que acontece com quase todos os sistemas que conhecemos. Na parte da segurança, há uma certa preocupação e uma desconfiança por parte dos usuários, porque como é muitos usuários comunicando entre si, pode haver uma desconfiança a respeito de quem é que está do outro lado se comunicando com você.
você não tem uma confiança a respeito desse sistema, justamente por causa disso. E por causa disso, alguns sistemas alguns sistemas distribuídos utilizam a criptografia para poder garantir a segurança do usuário. A respeito das falhas, assim como qualquer entidade computacional, os sistemas distribuídos estão sujeitos a ocorrer falhas. E quando essa falha ocorre, o mais recomendado é que você reporte ela para algum tipo de moderador para que ele arrume alguma solução. E quando ocorre alguma falha, o resultado ele pode afetar alguns recursos e alguns usuários, assim como ele não pode ser perceptível para ninguém. Ou seja, às ve- alguns tipos de falhas pode comprometer o funcionamento desse sistema, e outros você nem percebe que ocorreu alguma coisa errada. Quando há diversas requisições de algum recurso ao mesmo tempo em um sistema distribuído, o sistema distribuído tem que arrumar alguma forma de definir a prioridade de quem vai acessar esse recurso primeiro. Um exemplo é quando você vai imprimir alguma coisa numa impressora e você pede a impressão ao mesmo tempo que outra pessoa. A impressora vai precisar arrumar alguma forma de ver qual o arquivo que vai ser impresso primeiro. É mais ou menos o que ocorre no sistema distribuído. Agora eu vou tentar explicar utilizando o exemplo de alguma rede social que você utiliza no seu smartphone. Sobre a heterogeneidade, se você for observar com WhatsApp, um celular com Android, ele vai conseguir acessar o WhatsApp, e também um smartphone com iOS também vai conseguir acessar esse mesmo aplicativo, e você vai conseguir trocar mensagem com essa pessoa que tem o sistema operacional diferente de você. E se você for usando o mesmo exemplo, os smartphones vão ter um hardware diferente. E mesmo assim eles vão conseguir se comunicar através do WhatsApp. Na escalabilidade, sempre tem alguma atualização que eles acrescentam algum recurso ou removem outros ou atualizam outros. Sempre vai ter uma atualização no WhatsApp para poder melhorar, para atender melhor as necessidades do usuário. Na segurança, eles utilizam a criptografia nas mensagens para garantir uma segurança para os usuários. E a respeito das falhas, dependendo do erro que der, da falha que der, você pode perceber como se ocorrer alguma falha em algum dispositivo que faça parte do servidor do WhatsApp, como por exemplo algum computador da empresa dê algum erro, pode ocorrer do WhatsApp ficar fora de área quando há alguma falha assim mais grave com os servidores, ou se der algum erro simplesmente no seu celular, você vai estar sendo prejudicado, só que outra pessoa não vai perceber esse erro. Ela vai conseguir continuar acessando o WhatsApp dela normalmente.